Olá, eu sou Rui Almeida, sou consultor e formador na PSE. A PSE é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado, que desde a sua fundação se dedica ao Data Science e à pesquisa avançada. Somos parceiros Gold da IBM, por isso hoje vamos estar a explorar o IBM SPSS Statistics. O IBM SPSS Statistics é a plataforma líder mundial para análise estatística. É a ferramenta de eleição para aceder a grandes volumes de dados, prepará-los para análise e estudar as relações que possam existir nos mesmos. Destaca-se pela sua facilidade de utilização, rapidez, robustez, flexibilidade e eficiência. É usado em quase todas as áreas de negócio para resolver os mais diversos problemas. Neste vídeo vamos estar a abordar, em específico, o use case da análise de regressão. A análise de regressão pode ser definida como um método estatístico utilizado para prever uma variável de interesse, designada por variável dependente, a partir de uma ou mais variáveis explicativas, designadas por variáveis independentes. É uma análise amplamente usada em várias áreas científicas e em várias áreas de negócio. Por exemplo, no marketing pode ser usada para prever a satisfação e a lealdade do cliente em função, por exemplo, da qualidade do atendimento. Na área da saúde, usa-se, por exemplo, para prever a pressão arterial dos pacientes em função da dosagem de um determinado medicamento. Também poderia ser usada, por exemplo, para calcular a probabilidade de um paciente vir a sofrer de uma determinada doença em função de certos fatores de risco, como a obesidade ou o sedentarismo. Ou na educação, para explicar a performance escolar de um aluno numa determinada disciplina em função do número de horas de estudo que este mesmo aluno dedicou a essa disciplina. Existem vários modelos de regressão. No SPSS temos implementado a maioria. Temos implementado a regressão linear, que é usada quando a variável dependente é de natureza quantitativa, e através do seu módulo Regression, o SPSS também disponibiliza a regressão logística, que é usada para explicar uma variável dependente binária, sim ou não, falso ou verdadeiro, a regressão ordinal, que nos ajuda a explicar uma variável dependente de natureza ordinal, e quando a variável dependente é nominal, podemos usar a regressão multinomial. Estão ainda disponíveis outros modelos de regressão. Mas, sem mais demoras, vamos ver como funciona na prática uma análise de regressão no IBM SPSS Statistics versão 30. Para exemplificar a aplicação de uma regressão linear, temos ao nosso dispor um fecheiro com dados fictícios sobre os funcionários de um banco. Temos ao nosso dispor 9 variáveis e 474 registros. O objetivo vai ser prever, vai ser explicar a variável salbag, que não é mais do que o salário inicial que é oferecido a um novo funcionário quando ele vem trabalhar com o nosso banco. Para nos ajudar a explicar esta variável, temos ao nosso dispor informação como o género do funcionário, a sua idade, o seu nível educacional, a sua experiência laboral, entre outras. A primeira coisa que vamos querer fazer é explorar esta informação do ponto de vista descritivo. Vou pedir estatísticas descritivas da nossa variável dependente, salário inicial e, por exemplo, também do nível educacional. Onde, desde logo, podemos ver que o leque salarial neste banco é muito grande, com ordenados que vão dos 3.600 aos 31.992 dólares. Uma média salarial a rondar os 6.800 dólares. Ao nível educacional, os funcionários deste banco têm uma escolaridade entre 8 e 21 anos completos e uma média de 13 anos e meio de escolaridade. Adicionalmente, eu vou usar a ferramenta Chart Builder disponível no menu Graphs para produzir rapidamente um scatterplot entre estas duas variáveis, o salário inicial e o nível educacional. Analisando este gráfico, podemos ver que existe uma relação entre estas duas variáveis, de tal forma que aos níveis educacionais mais baixos parecem estar associados salários mais baixos e aos níveis educacionais mais elevados parecem estar associados os ordenados mais elevados.
Podemos aprofundar a nossa análise calculando a correlação entre estas duas variáveis, salário inicial e nível educacional. Podemos ver que a correlação entre os dois é de 63,3%, o que é uma correlação considerável. Contudo, nenhuma destas análises nos permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre estas duas variáveis, ou escrever uma em função da outra. Para isso, eu vou ter que dar um passo em frente na nossa análise e fazer uma análise de regressão. Para isso, vamos ao menu Analyze, apontamos para Regression e depois para Linear. Na caixa Dependent, vamos colocar a nossa variável dependente, o salário inicial, e na caixa Independent, vamos colocar as variáveis que nós queremos usar para explicar o salário inicial. Por exemplo, o nível educacional, o género e a idade. Okay. De notar que o género é uma variável dicotómica, binária, 0 ou 1, em que 0 significa que o funcionário é um homem e 1 significa que o funcionário é uma mulher. Antes de escolhermos a nossa análise, temos que ter consciência dos pressupostos que a nossa regressão linear tem. São eles que o termo residual tem valor esperado nulo, que o termo residual tem uma variância constante, a independência das variáveis aleatórias residuais, que o termo residual segue uma distribuição normal e que não existe multicolinearidade entre as nossas variáveis independentes. Para podermos validar estes pressupostos, vamos adicionalmente marcar algumas opções. Vou a Statistics e vou marcar a opção Collinear Diagnostics, vou confirmar, e em Plots vou criar um gráfico que tem no eixo do X o valor previsto standardizado e no eixo dos Y o valor dos resíduos também standardizados. Vou marcar também a caixa histograma. Vou então correr a nossa análise e vamos analisar o respectivo output. A primeira tabela é apenas descritiva, diz respeito às variáveis que constituem o nosso modelo. Na segunda tabela temos a variância explicada pelo nosso modelo, onde podemos ver que o nosso modelo explica 48,5% da variância da nossa variável dependente, o salário inicial. A segunda tabela é um teste à significância global do modelo. E é significativo, já que o seu nível de significância é inferior ao valor de 0,05. O que me permite concluir que existe pelo menos uma variável independente, entre aquelas que eu incluí na nossa análise, que tem um efeito significativo sobre a nossa variável dependente. A tabela seguinte diz respeito à análise da constante de regressão e de cada uma das variáveis independentes que nós incluímos na análise. Temos uma constante de menos 2.800, que é significativa. O nível educacional apresenta um beta de 643. Isto significa que se eu tiver dois funcionários com as mesmas características, sendo que um tem apenas mais um ano de escolaridade que o outro, aquele que tem mais um ano de escolaridade pode esperar uma oferta salarial em 643 euros, quando comparado com aquele com menos um ano de escolaridade. E é um efeito significativo, como podemos concluir pela análise do nível de significância. O género também tem um efeito significativo e é um efeito negativo, de menos 1614. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma mulher, quando comparado com um homem com as mesmas características, pode esperar uma oferta salarial do banco inferior à do homem em 1.614 dólares. Ou seja, este banco tem aqui uma política de discriminação de género no que respeita aos salários. Uma razão de preocupação para a administração do banco, com certeza. E a idade apresenta aqui um efeito de 44,7, também ele significativo. A coluna VIF é uma métrica de
multicolinearidade e permite-me validar o pressuposto da inexistência de multicolinearidade entre as nossas variáveis independentes. O valor de V e F deve ser sempre inferior a 5. No caso, ele é inferior a 5 para todas as nossas variáveis independentes. Portanto, conseguimos validar o pressuposto da inexistência de multicolinearidade. Analisando os resíduos, podemos ver que ele tem em média 0, o que me permite também validar o pressuposto que o termo residual tem valor esperado nulo. E a análise do histograma permite-me ver que ele se afasta ligeiramente de uma normal. Portanto, estou a violar o pressuposto de que o termo residual segue uma distribuição normal. Por último, falta analisar o pressuposto que o termo residual deve ter uma variância constante. E posso fazer isso olhando para este gráfico que tem no eixo do X o valor previsto pela regressão standardizado e no eixo dos Y os valores do resíduo standardizado. Aqui posso ver claramente que não tenho uma mancha uniforme. Não é? Para os valores mais elevados tenho também um erro mais elevado do que para os valores mais baixos. Ou seja, o termo residual não tem uma variância constante. A variância do termo residual não é idêntica para os salários mais baixos e para os salários mais altos, violando assim esse pressuposto. Este modelo de regressão não é perfeito, viola alguns pressupostos, necessita de mais trabalho, talvez a adição de mais variáveis, mas já nos permite perceber aqui o efeito e a relação entre algumas destas variáveis. E se gostava de conhecer em maior profundidade esta ou outras técnicas estatísticas, não hesite em nos contactar através dos meios que se encontram no seu ecrã. Visite o nosso site para conhecer em profundidade os nossos serviços de consultoria e de formação. Obrigado pela sua atenção.